todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e convido vocês a conhecer o nosso objeto de conhecimento. A aula de número 4 tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o detalhamento dessa aula, África-Brasil. Africanos e afrodescendentes como agentes de um sistema produtivo e seus impactos na organização cultural e social da América Portuguesa. Muito bem, vamos então à nossa aula. Então, nesta aula, nós vamos mergulhar num assunto muito importante para compreendermos a formação da América Portuguesa e do Brasil, que é em relação à presença de africanos e seus descendentes como agentes fundamentais no processo de produção e como isso vai impactar na cultura e na sociedade brasileira. Então, a gente inicia a nossa aula com a seguinte cartela. Vamos lá observar a mão de obra na América Portuguesa. A produção açucareira na América Portuguesa demandava grande quantidade de mão de obra, inicialmente fornecida por indígenas, mas enfrentou dificuldades devido à resistência, doenças e oposição dos jesuítas. Então, a gente vai contextualizar um pouquinho. Quando os portugueses chegaram ao território que viria a ser o Brasil em 1500, eles não estabeleceram inicialmente o processo colonizatório. O que isso significa? Eles não efetivaram uma ocupação, uma colonização desse território. Por quê? Inicialmente, eles não encontraram ouro e metais preciosos, que era o que eles procuravam ali para manter a lucratividade. Então, eles continuaram com seus negócios nas Índias, que era mais lucrativo. No entanto, nesse primeiro momento, que vai ali de 1500 até a década de 30 do século XVI, eles vão explorar outro produto aqui nativo da região, vão explorar o pau-brasil. E quem vai fazer todo o serviço de extração, carregamento, até as feitorias, são os indígenas, que nesse momento vão fazer esse serviço por meio do escambo, que era uma troca entre objetos europeus e o trabalho indígena. Só que tem vários poréns aí. Com o passar do tempo, que os portugueses tiveram a necessidade de efetivar a colonização por conta de ataques de nações estrangeiras à região, eles precisam implementar uma nova fonte de economia. E essa economia escolhida vai ser a cana-de-açúcar, que não era nativa da região, então eles trazem para cá mudas de cana-de-açúcar para começar esse processo. No entanto, a economia da cana-de-açúcar, ela demanda uma grande quantidade de mão de obra. E os indígenas estavam resistindo a esse trabalho compulsório. As doenças trazidas pelos europeus vai fazer com que vários nativos adoeçam e, consequentemente, morram. E também os indígenas, como eles conheciam a região, eles tinham a maior facilidade de penetrar no território e fugir dos europeus. Além de que, de acordo com o nosso texto, os jesuítas também eles trabalhavam no sentido de conter essa mão de obra, essa escravização da mão de obra indígena. Então, como que vai ser feita a implementação desse novo sistema econômico diante dessa dificuldade de mão de obra? A solução foi buscar mão de obra fora da colônia, e o tráfico de africanos se tornou viável e lucrativo. Então, desde o século XV, os portugueses ocuparam regiões africanas que serviriam de entreposto para o tráfico de pessoas escravizadas. E aí a gente vai ter os principais portos ali, a Costa da Mina, Angola
e São Tomé e Príncipe. Então, a gente vai observar que desde a era das grandes navegações, Portugal vai estabelecer o controle sobre várias regiões da África que se tornaram pontos estratégicos no tráfico de escravizados. A Costa da Mina, Angola e São Tomé e Príncipe foram importantes entrepostos onde os portugueses eles capturavam ou negociavam pessoas com chefes locais que também se beneficiavam desse comércio. Então, esses territórios serviram como centros de captura e exportação de africanos para a América Portuguesa e outras colônias. Então, Portugal vai ter um grande lucro, porque percebam que ele vai criar essa demanda e ele mesmo vai ofertar essa mão de obra com o tráfico de pessoas, de africanos escravizados. Mas como que era feita essa travessia? Aí a gente se transporta para os navios negreiros aqui, como a gente pode observar. O que é um navio negreiro? O navio negreiro eram embarcações que transportavam pessoas da África como cativos, escravizados, para as Américas. Esses navios, eles também eram conhecidos como navios tumbeiros. Mas por que navios tumbeiros? Porque nessas embarcações a viagem ela custava cerca de 35 a 60 dias a vinda aqui para o território brasileiro. E era uma viagem em condições completamente desumanas e insalubres. O que vai acontecer é que dentro dessas a gente pode observar aqui, onde nós estamos, no porão do navio. Os escravizados, eles eram colocados todos juntos, eram mal alimentados, sofriam tortura física, tortura psicológica diante de todo esse processo de travessia. E a estimativa é que entre 1500 e 1888, aproximadamente 4 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil como escravizados. Esse número faz do Brasil o país da América Latina que recebeu a maior quantidade de africanos escravizados durante o período do tráfico negreiro. A maior parte desse tráfico ocorreu entre o final do século XVII e o início do século XIX, com o Brasil recebendo um grande número de escravizados para trabalhar nas plantações de açúcar, nas minas e em outras atividades econômicas. Então, percebam que essa mão de obra dos africanos que são trazidos compulsoriamente ao Brasil, ela vai servir não só nas plantações de cana-de-açúcar, mas em diversas outras atividades no Brasil colonial. Então, vamos observar o papel do sistema escravista na sociedade colonial. O sistema escravista foi a força principal que impulsionou o modelo colonial na América Portuguesa. Então, o trabalho escravizado ele foi a base sobre a qual se sustentou toda a estrutura econômica da colônia. Então, sem a escravidão, a viabilidade do modelo colonial, que ele vai depender do trabalho intensivo e barato para gerar grandes lucros, seria inviável. Então, como funcionava o sistema da economia açucareira? Esse trabalho escravo ele vai desempenhar um papel fundamental na formação da economia de plantation, marcada pela produção agrícola em larga escala e monocultora, utilizando grandes áreas de terra. O que é a economia de plantation? Plantation é o nome dado a grandes propriedades de terra, então com extensões quilométricas, onde nessas grandes propriedades é desenvolvido o cultivo de um único produto, por isso uma economia monocultora. No caso aqui nós estamos falando da economia da cana-de-açúcar. A mão de obra para este empreendimento, ela, como nós temos falado, ela demandava uma grande quantidade de pessoas. Então eram pessoas utilizadas para o plantio, para a colheita, para a moenda. Então é feito todo um processo que passa pela mão do africano escravizado.
Essa economia ela era orientada principalmente para a exportação. Como a gente observa aqui na cartela, além disso, a escravidão foi crucial para o desenvolvimento e para a consolidação da produção de açúcar na região colonial. A produção colonial, portanto, especialmente essa açucareira, ela era destinada quase exclusivamente ao mercado externo, principalmente ao mercado europeu. O Brasil se tornou um grande exportador de produtos tropicais, especialmente o açúcar, que era um dos bens mais lucrativos do mercado internacional da época. O sistema escravista, portanto, ele foi crucial para garantir a alta produtividade necessária para atender a essa demanda internacional. E para manter o controle sobre os escravizados, era muito comum o emprego de castigos. Os castigos físicos aplicados aos escravizados no Brasil colonial eram brutalmente severos e variados, projetados para manter a disciplina e o controle. A gente observa aqui nessas imagens, a gente pode observar aqui que tem aqui a imagem do século XIX, a primeira, escravos negros detidos no tronco, Brasil aqui de 1830. Era uma forma de fazer com que esses escravizados eles não saíssem do local, ficavam em completo desconforto e presos a esses troncos. Outra forma muito comum de castigo, aqui a gente observa a palmatória, também feita se o escravizado tivesse feito algum serviço mal sucedido, quebrasse algo do seu senhor, então ele sofreu esse tipo de castigo. O açoite, a gente observa que em praça pública era algo muito comum também naquele período, que tinha o objetivo de manter justamente esse controle e disciplina por meio do medo. Assim também como a máscara de Flandres, registrada aqui por Jacques Etienne. Então, essa máscara, ela tinha o objetivo de evitar que o escravizado comesse ou bebesse, e também ela era uma forma de tortura, porque essa máscara, ela ficava muito apertada nos escravizados. Os castigos, muitas vezes, eram realizados publicamente para intimidar outros escravizados e também para perpetrar a privação de alimentos e água. Também era empregada exacerbando o sofrimento e a deteriorização da saúde. Essa máscara também vai ser utilizada no sentido de evitar suicídio de escravizados. Por quê? Alguns escravizados, em decorrência dos maus tratos constantes, vão preferir retirar suas vidas, comendo terra, que vai gerar aí um problema de saúde que leva ao óbito. Então, em alguns momentos também vai ser utilizado nesse sentido. Não é para proteger a vida do escravizado, mas é para proteger a mercadoria do senhor de escravo, como essas pessoas eram consideradas naquele período. Então, realizar esses castigos, e muitas vezes em locais públicos, tinha um efeito psicológico importante. A exposição pública servia não apenas para punir o indivíduo, mas para intimidar todos os outros escravizados. Esse mecanismo ele ajudava a manter a ordem e a disciplina dentro das fazendas e engenhos, criando uma atmosfera constante de vigilância e medo. Então, quais eram, então, as alternativas ou ações que esses escravizados utilizavam para se defender desses castigos, desses trabalhos forçados? Nós temos aqui algumas formas de resistência à escravidão. Ao fugir para quilombos,
estabelecendo as comunidades autônomas longe do controle colonial, e ao organizar rebeliões, eles desafiavam diretamente o sistema opressor. Então, uma das estratégias eram as fugas. Quando os escravizados conseguiam fugir, boa parte deles acabava se dirigindo aos quilombos. Quilombos eram os locais onde os escravizados criavam comunidades para esses escravos fugidos. Esses quilombos, eles eram geralmente em locais de difícil acesso, bem no meio da mata, para impedir a chegada dos europeus. O quilombo mais famoso que nós temos registrado é o Quilombo dos Palmares, que durante meses ele conseguiu resistir às investidas dos bandeirantes, dos colonizadores. Outra forma de resistência à escravidão, além de todas essas ações coletivas, eles também empregavam formas sutis de resistência no dia a dia, como a sabotagem e trabalho intencionalmente lento, que minavam a eficácia do sistema escravista. Então, ao quebrar alguma máquina, ao esconder algum equipamento, quebrar a moenda, queimar plantações, também eram formas de resistir ao sistema opressor. Inclusive, como nós falamos, o suicídio também era uma forma de resistência, uma vez que o escravizado ele não era visto como um humano, ele era visto apenas como uma mercadoria. E o suicídio ele levava à perda de poder econômico do senhor. Então, outra forma de resistir também era a preservação de suas tradições. Quando os africanos chegavam ao território, eles eram separados e eles eram proibidos de falar a sua língua materna. Então, eles separavam as diferentes etnias justamente para impedir essa fala, essa comunicação. E eles eram proibidos também de manter as suas tradições culturais. Eram obrigados a se converter ao cristianismo. Então, a preservação de suas tradições culturais e a manutenção de redes sociais entre esses escravizados também foram fundamentais para a construção de uma identidade coletiva que resistiu ao intento de desintegração cultural imposto pelos senhores. A gente vai observar agora o legado africano. A gente tem que lembrar que o Brasil ele tem 3 matrizes de origem. As matrizes do Brasil são, primeiro, a indígena, depois a gente vai ter a portuguesa, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, e, finalmente, a africana. Então, a cultura do Brasil, a formação social e cultural do Brasil, ela é marcada por essas 3 matrizes de referência, a indígena, a portuguesa e a africana. E a gente vai observar agora o legado deixado pela tradição, pela cultura, pelo africano ao Brasil. Então, temos aqui o legado africano construindo a identidade cultural do Brasil. Uma das vertentes que a gente tem aqui da cultura africana, que é muito marcante, é a questão da música e da dança. A música e a dança brasileira têm profundas raízes africanas, especialmente ritmos como o samba, tão famoso, né? Maracatu e o axé. Instrumentos africanos como o atabaque, o berimbau e o agogô são também fundamentais. A capoeira, uma mistura de dança e luta desenvolvida por escravizados africanos, é uma expressão cultural única brasileira. Então, a gente tem esse importante legado deixado pelos africanos, mas não só nisso. Temos também na questão da religião e espiritualidade, que vão também contribuir na identidade cultural brasileira.
As religiões de matriz africanas, que a gente chama de afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, preservam crenças e rituais africanos, destacando-se o culto aos orixás. Essas religiões influenciam a cultura brasileira, refletindo-se na música, dança e festividades populares. Quando a gente fala de religião africana, é importante a gente destacar também a questão da resistência, mais uma vez, dos africanos escravizados em relação à manutenção da sua própria religiosidade. Então, já que eles eram obrigados a participar e comungar ali das tradições católicas e deixar seus orixás, suas divindades de lado, o que eles faziam? Eles não deixaram totalmente de lado. Eles vão usar o que a gente chama de sincretismo religioso, ou seja, eles vão associar santos católicos com seus orixás, com as suas próprias divindades. Assim, quando eles estavam ali diante de algum santo católico, celebrando ali o colonizador, ele está ali adorando, cultuando ao Deus católico, então está tudo bem. Quando, na verdade, eles faziam associações desses santos com suas próprias divindades, com seus orixás, e estavam cultuando, celebrando as suas próprias divindades. Era uma forma de resistir a essa aculturação imposta pelos europeus. Outro legado africano que a gente agradece bastante é em relação à culinária. E tem aqui esse prato delicioso com esse vatapá e esse arroz, porque a culinária brasileira ela vai ser fortemente influenciada pela África. Então, nós vamos ter pratos como a feijoada, o acarajé e vatapá, são alguns exemplos que trazem ingredientes e técnicas africanas, como o uso aí do dendê, a pimenta, evidenciando a contribuição africana na gastronomia. Então, vocês observem que quando a gente fala em escravidão, a gente não pode só nos remeter ao trabalho escravizado, a esse trabalho forçado, mas sempre trazer à tona as questões da cultura, as questões sociais que são trazidas por essa população. Por que é importante frisar isso? Porque os africanos escravizados e seus afrodescendentes carregam uma riquíssima cultura, carregam uma história lindíssima e nós não podemos resumi-los somente ao papel desempenhado na escravidão. Outro legado muito importante é em relação às festividades e celebrações. Então, nós temos como herança da cultura africana o carnaval, que é um dos importantes eventos, é o evento mais importante que atrai vários turistas até o Brasil para participar dessa festividade. Então, além do carnaval, nós vamos ter também outras festividades brasileiras que refletem as tradições africanas, com ritmos, danças e celebrações. Então, temos também a festa de Iemanjá, o dia de Cosme e Damião, destacando aí a influência afro-brasileira na cultura popular. Então, percebam como nós temos aqui uma riquíssima contribuição africana aqui para a formação cultural do Brasil. Além da questão da comida, da religião, das festas, nós também temos um legado intelectual que é em relação à arte e literatura. E aí trago aqui a imagem dessas duas pensadoras intelectuais maravilhosas, Carolina Maria de Jesus, que escreveu Quarto de Despejo, uma importante obra para a literatura brasileira, assim como Conceição Evaristo, que escreve e luta aí pelos direitos das mulheres negras, evidenciando a luta dessas mulheres. Temos também um importante intelectual ali do século XIX, Machado de Assis, ele que era neto de escravizados, escreveu importantes obras para a literatura brasileira.
E vamos observar que os artistas e escritores afro-brasileiros contribuem com obras que abordam a experiência afro-brasileira, a arte e a literatura, que frequentemente exploram temas de identidade e história afro-brasileira, enriquecendo assim o cenário cultural do país. Então, além disso, temos aqui Maria Firmina dos Reis, que também escreveu uma importante obra, por exemplo, Úrsula, né, que é considerada a primeira obra que luta abolicionista no Brasil. Além dessas contribuições, nós também vamos ter contribuição importantíssima no nosso vocabulário, na língua portuguesa, que é falada aqui no Brasil. Olha, nós temos que lembrar que vieram ao Brasil cerca de 4 a 5 milhões de africanos escravizados. E é claro que, apesar do português, da língua portuguesa ser o idioma oficial, eles vão trazer consigo seus dialetos, sua forma de falar, suas expressões, e a gente vai observar algumas palavras que elas influenciam, estão no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. E a gente tem aqui uma nuvem de palavras, com palavras e expressões que fazem parte do nosso vocabulário, que já foram introduzidos na nossa língua portuguesa falada aqui no Brasil. Então, por isso é muito importante destacar essa rica influência cultural africana no nosso vocabulário que persiste até os dias atuais. E a gente tem algumas palavras no nosso dia a dia: caçula, bagunça, moleque, dengo, cafuné, muvuca, abadá, fuxico, quiabo, bafafá, quitute, dentre outras palavras que a gente fala no nosso cotidiano, que já fazem parte do nosso dia a dia. Então, a língua portuguesa aqui no Brasil, ela foi bastante enriquecida por termos africanos, como essas palavras que nós citamos agora, que estão aqui, demonstrando a integração das línguas africanas no vocabulário cotidiano. Então, muitas dessas expressões, elas são oriundas ali da região dos Bantus, onde essas populações, esses africanos escravizados, eles vão trazer consigo. Então, boa parte, como que vai ser disseminada essas palavras? Quando eles chegam no território, eles são obrigados a falar a língua portuguesa. Muitos são proibidos de proferir seus dialetos, seu idioma. Mas a gente sabe que a cultura ela não é dessa forma estática. Vai haver uma confluência. Então, as amas de leite vão introduzindo esses vocabulários com os filhos dos senhores de engenho. Os jesuítas também vão aprendendo um pouco do vocabulário dos africanos escravizados para tentar melhor se comunicar com eles. Então, essas expressões, elas vão acabar se misturando à língua portuguesa e enriquecendo bastante o nosso arcabouço linguístico que nós temos aqui no Brasil. Então, percebam que a questão da escravidão, como nós vimos falando ao longo da aula, ela não se firma só na questão da subjugação, mas houve também uma grande contribuição desses povos para a nossa cultura, para a formação cultural do Brasil, certo? Então, finalizamos assim a nossa aula.